Olá, eu sou o Wallace, esse é o Mac Invest e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre fundos imobiliários e como ter uma renda de até R$ 1.000 por mês. Esse vídeo foi um pedido de uma amiga e inscrita aqui do canal, a Gisele. Ela pediu para eu falar um pouquinho sobre renda passiva, então é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Então se você quiser saber o que são fundos imobiliários e como ter essa renda, fica nesse vídeo. Bom, fundos imobiliários são uma maneira muito simples e moderna para você investir em imóveis sem necessariamente despender de um valor muito alto para fazer esse investimento. Então pensa que um fundo de investimento compra, por exemplo, o shopping center que você visita ali no final de semana, ele divide esse shopping em várias cotas e ele abre essas cotas para o mercado. Então essas cotas são disponibilizadas na bolsa de valores, você precisa ter uma conta numa corretora. Você tendo essa conta, você pode comprar uma dessas cotas e quando você compra, você tem direito a receber o aluguel dessa cota. Eu vou trazer um exemplo prático aqui de um fundo imobiliário de shopping centers, que é o VISC11, tá? Esse shopping, eu vou colocar ele aqui na tela, ele tem aí mais ou menos 12 mil negociações diárias na bolsa. O último rendimento dele foi 75 centavos por cota, o que dá um dividend yield de 0,67. Dividend yield nada mais é do que a rentabilidade dessa cota frente ao valor dela. Então essa cota, por exemplo, o último rendimento que ela teve foi de 75 centavos. Então 75 centavos dividido pelo preço dela, que é R$ 104,28, te dá aí um retorno de 0,67%. Nesse caso aqui, a gente pode até ver a mínima e a máxima desse fundo nas últimas 52 semanas. Você vê que teve uma variação aí de pelo menos 10%. E você pode ver também o retorno por cota nos últimos 3 meses, 6 meses e 12 meses. E além disso, pessoal, o cenário atual de fundos imobiliários pode ser uma grande janela para novos investidores. Isso porque nós tivemos uma queda recente no IFIX, que é o índice que mede os fundos imobiliários mais negociados da Bolsa, muito impulsionado aí por discussões políticas e também pelo aumento na taxa de juros. Então, quando a gente tem uma taxa de juros muito alta, o apetite de risco de muitos investidores é baixo, então eles vão para a renda fixa, porque eles vão correr muito menos riscos. Porém, o investidor que conhece a cota que ele está investindo, ele conhece o fundo imobiliário que ele está investindo, sabe qual é o valor real daquele fundo e sabe que ele vai continuar apresentando uma rentabilidade interessante no médio e longo prazo. Então, você acaba comprando cotas com valor mais descontado. Claro que é muito importante você estudar e aprender, mas eu acredito que vídeos como esse são úteis para isso. E aí é sua responsabilidade também fazer pesquisas, conhecer cada vez mais esse mercado para você explorar essas oportunidades. Então, se a gente pensar como funciona aí o mercado de imóveis, a gente tem basicamente duas maneiras de comprar um imóvel para investir. A primeira é a maneira padrão e a segunda é a maneira moderna, que são os fundos. Na maneira padrão, você geralmente compra uma casa, um apartamento ou uma kitnet com o intuito de alugar essa casa. Você tem a questão de cuidar do imóvel, garantir que o imóvel está com a manutenção em dia, fazer a gestão ali do inquilino ou fazer a gestão da imobiliária, que só quem já teve uma casa de aluguel sabe como isso dá trabalho. E além de tudo isso, você paga imposto de renda no aluguel que você recebe. Isso como uma parte muito importante da sua rentabilidade mensal. Já nos fundos imobiliários, como eu estava comentando, é uma maneira muito simples de você fazer esse investimento, porque você pode fazer com um valor muito menor do que comparado a um imóvel padrão. Hoje, para comprar um apartamento em São Paulo e região, você vai pagar pelo menos R$ 200 mil. Para investir em fundos imobiliários, você pode começar com R$ 100, R$ 200. É um valor muito menor comparado ao valor de um imóvel. Então, é muito simples, você consegue investir com muito menos dinheiro. Você pode acessar imóveis de primeira linha, porque os fundos imobiliários eles focam em imóveis de primeira linha. E aí existem vários tipos de fundo, tá? Fundos que investem em lajes corporativas para alugar para empresas, fundos que investem em galpões, fundo que investe em outros fundos. Geralmente os fundos têm um percentual de rentabilidade muito interessante e maior do que o do aluguel. Quando você compara com o mercado de ações, ele é muito menos volátil. Então quem tem um apetite de risco muito menor, está ali na renda fixa, pode pensar em investir no fundo imobiliário, entendendo que é um mercado de renda variável, porém com uma volatilidade menor comparada às ações, por exemplo. Vou trazer um exemplo prático aqui com 3 cenários de 3 tipos de fundos imobiliários diferentes comparados ao aluguel. E a gente vai fazer uma comparação investindo no valor de R$ 200 mil. Fazendo algumas pesquisas de mercado, eu consegui chegar no número aproximado de rendimento por mês no aluguel de 0,45. Ou seja, se você tiver R$ 200 mil investido, você teria aproximadamente R$ 900 líquido de rendimento todos os meses. Num fundo de tijolo ou de shopping, como a gente estava comentando, esse número vai para 0,65%. Então você já teria uma renda de R$ 1.300 livre de imposto de renda. Só aí a gente está falando de R$ 400 de diferença, tá? Num fundo de fundos, ou seja, um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários, esse número vai para 0,83.
Então 1.660, e no melhor dos cenários, um fundo de papel está rendendo aí até na casa de 1% ao mês, ou seja, você teria R$ 2.000. Então, pessoal, claro que nenhum desses rendimentos é garantido, mas eu trouxe aqui 3 rendimentos reais nos últimos 12 meses de fundos imobiliários, para você ter uma ideia de como você pode ter uma rentabilidade muito interessante. E quando a gente fala de diversificação, você não precisa ter necessariamente apenas um desses fundos, você pode ter 3 deles e ter uma média aí de, sei lá, 0,6%, 0,7% de rentabilidade ao mês. Bom, não sei o que você acha desses rendimentos, mas eu particularmente acho muito interessante, principalmente se você estiver pensando em ter renda passiva daqui a um tempo. Hoje a maior parte dos brasileiros não investe, conta apenas com a aposentadoria que vai acontecer daqui a 30, 40 anos. Então, se uma pessoa tiver disciplina para investir em fundos imobiliários ou ações todos os meses e conseguir um rendimento desse com 40, 50 anos, por exemplo, eu acho que é um rendimento muito interessante. Então, deixa um comentário aqui para eu saber o que você acha e se você já começou sua jornada de investimentos em fundos imobiliários. Falando um pouquinho das desvantagens do fundo, é muito importante considerar que é renda variável. Então, tem muitos investidores que fazem recomendações de fundos como se fosse renda fixa, mas não é. A gente tem que ser muito transparente e a renda variável, ela varia muito menos que ações, porém, se você não tiver estômago para ver aí suas cotas caindo 3, 4, 5%, talvez não seja uma boa ideia para você começar. Outro ponto é que é administrado por fundos e você não pode escolher quais são os imóveis que vão ser adquiridos pelo fundo. E aí isso vai ficar a critério de quem faz a gestão, de escolher os imóveis, e escolher imóveis em lugares interessantes, estratégicos, para garantir que ele nunca fique vazio e tenha uma rentabilidade alta aí para os seus investidores. Você também não consegue conhecer os imóveis, é claro que você pode fazer uma visita, mas você não vai pegar uma cota e falar, olha, eu quero entrar nesse imóvel porque eu sou cotista, né? Então você tem o Google, você tem ferramentas para pesquisar, você consegue saber aonde são esses imóveis, mas é um pouco mais difícil de você conhecer como você faria se o imóvel fosse seu. E o último ponto é a tributação no ganho de capital. Então, como eu comentei, você não é tributado na renda que você recebe mensalmente, isso é livre de imposto de renda. Porém, se você compra uma cota a R$100 e vende ela a R$150, por exemplo, você vai ter que pagar tributo aí no ganho de capital. Então, pessoal, para concluir esse vídeo, na minha visão, fundos imobiliários são uma excelente oportunidade de investimento para garantir renda passiva para o longo prazo. Tudo vai depender do seu estudo para conhecer os fundos, o seu retorno e o seu apetite de risco para entender se vale a pena para você investir ou não. Sugiro que você leia bastante sobre isso, eu vou deixar um link do Funds Explorer aqui na descrição. E se você viu valor nesse vídeo, deixa um like, compartilhe o vídeo com algum amigo, deixa um comentário aqui também falando o ponto que você mais achou interessante, algo que você tenha aprendido. E se você também não gostou, deixa seu comentário, dislike, vai me ajudar a melhorar de qualquer forma. O vídeo de hoje é isso, te vejo na próxima. Obrigado!